Dezembro de 1780 chegava ao interior de Minas Gerais, trazendo um calor sufocante que arrancava o suor dos corpos antes mesmo que qualquer trabalho começasse. As fazendas de cana-de-açúcar se espalhavam pela região como cicatrizes na terra vermelha, manchando o horizonte com seus canaviais intermináveis e a fumaça escura das fornalhas que nunca descansavam. Na fazenda Santo Antônio, propriedade do coronel Bento Rodrigues de Almeida, mais de 80 almas escravizadas acordavam antes do nascer do dia para uma jornada que poderia se estender por 20 horas ou mais. Entre essas almas estava Joana, uma jovem de 19 anos que tinha os olhos mais negros que a noite e uma beleza que se tornara sua maldição. Nascida na própria fazenda, filha de mãe Congo e pai desconhecido, provavelmente um dos feitores brancos que rondavam a senzala nas madrugadas silenciosas, Joana crescera vendo outras meninas desaparecerem na casa grande quando atingiam certa idade e retornarem diferentes, com o olhar vazio e os ombros curvados pelo peso de um segredo que todas carregavam, mas ninguém ousava pronunciar. Sua mãe, Rosa, morrera quando ela tinha apenas 10 anos, vítima de febres após um parto mal-sucedido de mais um filho do feitor. Antes de morrer, Rosa segurou a mão da filha com força e sussurrou as únicas palavras que ficaram gravadas para sempre na alma de Joana. Seja livre, menina. De um jeito ou de outro, seja livre. Desde então, liberdade era a palavra que Joana carregava no peito como um amuleto invisível, uma promessa que fazia a si mesma todas as noites quando deitava no chão duro da senzala, entre outros corpos exaustos que cheiravam a suor, terra e desespero. Ela trabalhava na Casa Grande há 3 anos, desde que o coronel percebeu que seria um desperdício deixá-la nos canaviais sob o sol inclemente. Inicialmente, suas funções eram simples: lavar roupas, servir água, varrer os cômodos enormes decorados com móveis vindos de Portugal. Mas, nos últimos meses, algo mudara. O coronel Bento começara a olhá-la de uma forma diferente, seus olhos claros percorrendo o corpo dela com uma intensidade que fazia Joana tremer por dentro. Bento Rodrigues de Almeida era um homem de 52 anos, viúvo há 6, pai de 3 filhos que viviam no Rio de Janeiro e raramente visitavam a fazenda. Alto, de barba grisalha bem aparada e mãos grandes que podiam tanto assinar documentos de compra e venda de vidas humanas, quanto empunhar o chicote quando julgava necessário. Era conhecido na região como homem de pulso firme, católico devoto que frequentava a missa todos os domingos e depois retornava para sua propriedade, onde reinava como um Deus absoluto sobre tudo e todos. Suas palavras eram lei, suas vontades, ordens inquestionáveis. Naquela manhã de dezembro, Joana acordou com um aperto no peito. Havia sonhado com sua mãe novamente, um sonho confuso, onde Rosa corria por uma floresta escura, sendo perseguida por sombras que gritavam. Levantou-se em silêncio para não acordar as outras mulheres que dormiam ao seu redor, Benedita, Firmina, Catarina, todas irmãs no sofrimento. E caminhou até a porta da senzala. Lá fora, a escuridão ainda cobria a fazenda, mas já se ouvia o sino que anunciava o início de mais um dia de trabalho. «Joana!» chamou uma voz rouca atrás dela. Era Benedita, uma mulher de 40 anos que trabalhava como cozinheira na Casa Grande. «Toma cuidado hoje. Ontem à noite ouvi o coronel conversando com o feitor Tobias. Ele falou seu nome. Um arrepio percorreu a espinha de Joana. O que ele disse? Não entendi tudo. Mas não era nada bom. Fique esperta, menina. E se tiver que correr, corre. Não olha para trás. Joana assentiu, sentindo o medo apertar sua garganta. Enquanto ela enfrentava mais um dia incerto na fazenda, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias ocultas do Brasil. Benedita tinha razão. Algo estava diferente no ar, uma tensão que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Caminhou até a Casa Grande junto com as outras escravizadas,
seus pés descalços, conhecendo cada pedra do trajeto. A casa era imponente, com 2 andares, varandas amplas e janelas altas, protegidas por grades de ferro. Ao redor, jardins que eram cuidados por mãos que nunca poderiam desfrutar de sua beleza. Dentro da casa, o dia começou como sempre. Joana ajudou a preparar o café da manhã do coronel. Pão fresco, queijo, goiabada, café forte. E permaneceu na sala de jantar enquanto ele comia, pronta para atender qualquer pedido. Bento mal olhou para ela durante a refeição, mas Joana podia sentir a presença dele como um peso físico, uma ameaça não verbalizada que pairava no ar. Quando terminou de comer, o coronel limpou a boca com um guardanapo de linho branco e, finalmente, ergueu os olhos para ela. Joana, depois que terminar suas tarefas da manhã, venha ao meu escritório. Preciso conversar com você. Não era um pedido, era uma ordem. Sim, senhor, ela respondeu, mantendo os olhos baixos como lhe haviam ensinado desde criança. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Joana. Ela lavou pratos, varreu pisos, dobrou roupas, mas sua mente não parava de criar cenários do que poderia acontecer naquele escritório. O escritório do coronel era um lugar onde decisões eram tomadas, onde documentos de venda eram assinados, onde castigos eram decididos. Era um lugar de poder absoluto. Quando finalmente teve que ir até lá, suas mãos tremiam tanto que precisou escondê-las nas dobras do vestido simples de algodão cru que vestia. Bateu na porta de madeira escura 3 vezes, como era o protocolo. "Entre!", disse a voz do coronel do outro lado. Joana abriu a porta e entrou em um cômodo que cheirava a charutos e couro. As paredes eram forradas de estantes com livros que ela nunca aprenderia a ler. Uma mesa enorme dominava o centro, coberta de papéis e documentos. Bento estava sentado em uma cadeira acolchoada, um copo de cachaça na mão, os olhos fixos nela. "Feche a porta", ele ordenou. Ela fechou, sentindo seu coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Aproxime-se." Joana deu alguns passos para frente, mantendo uma distância segura da mesa. "Você é uma moça bonita, Joana, muito bonita." Ele começou tomando um gole da bebida. "Tem 19 anos agora, não é?" "Sim, senhor." "Idade boa. Idade de uma mulher já formada." Ele se levantou da cadeira e Joana precisou reunir toda a sua força para não recuar. "Sabe, eu tenho sido generoso com você. Tirei você do canavial, dei trabalho mais leve na casa. Você tem comida melhor que as outras, não é verdade?" "Sou grata, senhor." "Gratidão é importante, muito importante." Ele caminhou ao redor da mesa, aproximando-se dela. "E uma mulher grata sabe como retribuir gentilezas, não sabe?" Joana sentiu suas entranhas se revirar. Sabia exatamente para onde essa conversa estava indo. Tinha visto isso acontecer com outras meninas, ouvido os sussurros na senzala, visto as barrigas crescerem e os bebês nascerem com pele mais clara, condenados à mesma vida de escravidão que suas mães. "Senhor, eu..." começou, mas a voz falhou. "Eu quero você, Joana." Ele disse sem rodeios, agora tão perto que ela podia sentir o cheiro da cachaça em seu hálito. Não como as outras, que servem por uma noite e depois voltam para a senzala. "Quero você como minha companhia. Você terá um quarto na casa, roupas melhores, comida da minha mesa. Seus dias de trabalho duro acabaram." As palavras dele deveriam soar como uma oferta, mas Joana ouvia apenas uma sentença. Não havia escolha real ali. Recusar significaria castigo, talvez até a morte. Seu corpo não lhe pertencia, nunca pertencera. E se eu disser não? As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las, surpresa com sua própria coragem ou estupidez. O rosto do coronel mudou instantaneamente. A falsa gentileza desapareceu, substituída por uma expressão dura e fria. "Você não vai dizer não, você não tem esse direito. Eu sou seu dono, Joana. Sou dono do seu corpo, do seu tempo,
da sua vida. Posso fazer com você o que eu quiser, quando eu quiser. Estou sendo gentil ao oferecer algo em troca. Outras não tiveram essa sorte. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, seus dedos ásperos percorrendo sua bochecha. Joana fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Naquele momento, lembrou-se das palavras de sua mãe. Seja livre, menina. De um jeito ou de outro, seja livre. Preciso de tempo para pensar, senhor, ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Bento riu, um som sem humor. Tempo? Você quer tempo? Ele se afastou dela, voltando para trás da mesa. Muito bem. Darei a você até amanhã de manhã. Venha aqui à mesma hora e me dê sua resposta. Mas lembre-se, Joana, a resposta certa é a única que vai manter você e seus amigos na senzala seguros. Entendeu? A ameaça era clara. Se ela recusasse, não seria apenas ela a sofrer. Ele puniria outras pessoas, usaria o sofrimento delas como arma contra ela. Sim, senhor, entendi. Pode ir. Joana saiu do escritório com as pernas trêmulas, sentindo que poderia desmaiar a qualquer momento. Atravessou a casa grande em direção aos fundos, onde ficava a cozinha, e encontrou Benedita mexendo uma panela enorme de feijão. Assim que viu o rosto de Joana, a mulher mais velha largou a colher e a puxou para um canto. O que aconteceu? Joana contou tudo em sussurros apressados, as lágrimas finalmente rolando livre por seu rosto. Benedita segurou suas mãos com força, a expressão grave. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Maldito seja aquele homem. Ela cuspiu as palavras. Mas, Joana, você precisa pensar com cuidado. Se você tentar fugir, ele vai mandar os capitães do mato atrás de você. E quando te pegarem, porque eles sempre pegam, o castigo vai ser pior que a morte. Então o que eu faço? Aceito virar o brinquedo dele? Ter filhos que vão ser escravos também? Viver nessa prisão até morrer? Há outra opção, disse uma voz baixa atrás delas. Ambas se viraram assustadas. Era Firmina, uma jovem de 23 anos que trabalhava na lavanderia. Ela se aproximou com cuidado, verificando se não havia ninguém por perto. Que opção? Perguntou Joana, limpando as lágrimas. O quilombo. Há um escondido na serra, a 3 dias de caminhada daqui. Meu irmão fugiu para lá há 2 anos. De vez em quando eles mandam mensageiros para buscar quem quiser tentar. O próximo vem na lua nova, daqui a 4 noites. Joana sentiu uma faísca de esperança acender em seu peito. Você tem certeza? Tenho. Já estou planejando ir. Você pode vir comigo, mas precisa decidir logo. E não pode contar para ninguém mais, porque sempre tem algum que entrega os planos para o feitor em troca de favores. Benedita balançou a cabeça. Isso é perigoso demais, meninas. A serra é cheia de onças, cobras, e se vocês se perderem, vão morrer de fome ou sede. E se os capitães do mato pegarem vocês no caminho, é perigoso ficar também, interrompeu Joana, sentindo uma determinação crescer dentro dela. Se eu ficar, vou morrer de qualquer jeito. Só que aos poucos, pedaço por pedaço, até não sobrar nada de mim. Prefiro morrer tentando ser livre do que viver como escrava do coronel. Firmina sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas esperançoso. Então você vai? Joana respirou fundo, pensando em sua mãe, nas palavras que ela deixara. Pensou em todas as mulheres que vieram antes dela, que sofreram e morreram sem nunca conhecer um único dia de liberdade. Pensou na vida que a esperava, se ficasse. Anos sendo usada, humilhada, quebrada até que nada restasse da pessoa que ela era. Vou, ela disse, e ao pronunciar a palavra sentiu como se tivesse dado o primeiro passo de uma jornada sem volta. Os 4 dias até a lua nova passaram como um pesadelo lento e sufocante. Na manhã seguinte à conversa no escritório, Joana precisou voltar e dar sua resposta ao coronel Bento. Ela tinha ensaiado as palavras a noite toda, deitada na senzala, enquanto planejava sua fuga com Firmina em sussurros baixos que mal podiam ser ouvidos.
Quando entrou no escritório novamente, o coronel estava de pé próximo à janela, olhando para os canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. Ele se virou ao ouvi-la entrar, uma expectativa clara em seus olhos. Então, Joana, qual é sua resposta? Ela manteve os olhos baixos, representando a submissão que ele esperava ver. Aceito, senhor. Farei o que o senhor deseja. Um sorriso largo se abriu no rosto dele. Sabia que você era uma moça inteligente. Muito bem. A partir de hoje, você não dorme mais na senzala. Vou mandar preparar um quarto para você aqui na casa. E hoje à noite, depois do jantar, você virá aos meus aposentos. Está entendido? O estômago de Joana se revirou, mas ela manteve a máscara de aceitação. Sim, senhor. Pode ir. E diga a Benedita para preparar um banho para você à tarde. Quero que esteja apresentável. Joana saiu do escritório sentindo-se suja, como se já tivesse acontecido o que ela sabia que estava por vir. Mas agora tinha um prazo. A lua nova era dali a 3 noites. Precisava apenas sobreviver até lá, manter a farsa, fazer o coronel acreditar que ela havia se rendido. E então, na escuridão da noite sem lua, ela e Firmina fugiriam. O dia arrastou-se em uma agonia de horas intermináveis. Joana foi levada para um quarto no 2º andar da casa grande. Um cômodo pequeno, mas infinitamente melhor que a senzala. Tinha uma cama de verdade, com lençóis limpos, uma janela com cortinas, até mesmo uma pequena cômoda. Em outras circunstâncias, ela poderia ter se sentido sortuda. Mas tudo aquilo tinha um preço que ela não estava disposta a pagar. À tarde, Benedita preparou o banho conforme ordenado, em uma grande banheira de madeira na área de serviço da casa. Enquanto Joana se lavava, a mulher mais velha ficou por perto, seu rosto marcado pela preocupação. Você ainda vai tentar fugir? Ela perguntou em voz baixa. Vou, na noite da lua nova. Não tenho escolha, Benedita. E essa noite, como vai? Vou fazer o que for preciso para não levantar suspeitas. Seja lá o que acontecer, vou aguentar. São só 3 noites. Depois disso, ou eu serei livre ou estarei morta. De qualquer forma, será melhor que isso. Benedita enxugou uma lágrima que escapou. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, menina. Rosa era forte assim também. Foi por isso que eles a quebraram. Após o banho, vestiram Joana com um vestido que pertencera à falecida esposa do coronel. Um vestido simples, mas de tecido fino, azul claro, muito diferente do algodão cru que ela usava normalmente. Olhando-se no pequeno espelho do quarto, Joana mal reconheceu a si mesma. Parecia outra pessoa, alguém que poderia ter uma vida diferente, uma vida escolhida. Mas era apenas uma ilusão. Quando a noite caiu e o jantar foi servido, Joana teve que ficar na sala de jantar enquanto o coronel comia, agora não como uma simples serva, mas como alguém que ele já considerava sua propriedade de uma forma ainda mais íntima. Ele conversou com ela durante a refeição, fazendo perguntas sobre sua vida, sua infância, como se realmente se importasse. Como se conhecê-la tornasse menos horrível o que ele planejava fazer. Sabe, Joana, ele disse enquanto tomava vinho em uma taça de cristal, você poderia ter uma boa vida aqui. Já vi casos de mulheres como você que ganharam até a alforria depois de anos de lealdade. Dei filhos com pele clara têm mais chances no mundo. Você poderia garantir um futuro melhor para eles. Ela queria gritar que não queria filhos dele, que não queria nada que viesse dele, mas engoliu as palavras e apenas assentiu. O senhor é muito generoso. Sou mesmo. Agora termine de comer. Logo iremos para o meu quarto. A comida tinha gosto de cinzas na boca de Joana, mas ela forçou alguns pedaços de carne e farinha para dentro, sabendo que precisaria de forças para os dias que viriam. Enquanto Bento Rodrigues de Almeida preparava-se para tirar dela o que nunca deveria ter sido dele, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias ocultas do Brasil.
O que aconteceu naquela noite e nas 2 noites seguintes, Joana trancou em um lugar fundo de sua alma, onde nunca mais teria que olhar. Ela deixou seu corpo ali, na cama do coronel, mas sua mente fugia para outros lugares, para as memórias de sua mãe, para os sonhos de liberdade, para a floresta que logo estaria atravessando. Ela se tornou pedra, gelo, ausência. E quando ele finalmente dormia, satisfeito e roncando alto, ela deitava na beirada da cama e contava as horas até que pudesse fugir daquele inferno. Firmina, enquanto isso, fazia os preparativos em segredo. Conseguiu roubar um pouco de farinha e carne seca da despensa, escondendo tudo em um saco de pano que guardaria para a fuga. Falou com o mensageiro do quilombo, um homem chamado Tomé, que aparecera disfarçado como um vendedor ambulante de ervas e confirmou o ponto de encontro, uma grande pedra na forma de cobra no início da trilha da serra, 2 horas após o pôr do sol da noite de lua nova. Na terceira manhã, enquanto Joana lavava o rosto com água fria, tentando apagar os vestígios da noite, Firmina conseguiu chegar até seu quarto com a desculpa de trazer lençóis limpos. Hoje à noite, ela sussurrou enquanto trocava as roupas de cama. Esteja pronta, Tomé vai estar esperando. Ele disse que tem que ser pontual, porque eles não podem esperar muito tempo. Estarei pronta, Joana respondeu, sentindo pela primeira vez em dias uma emoção que não era desespero. Era medo, sim, mas também era esperança. O dia da lua nova foi o mais longo de todos. Joana realizou suas tarefas com uma atenção obsessiva aos detalhes, não querendo dar nenhuma razão para suspeitas. Serviu o coronel com a docilidade que ele esperava. Aceitou seus toques e comentários sem recuar. Representou o papel da escrava resignada à sua sorte. Durante a tarde, conseguiu guardar em seu quarto algumas roupas mais apropriadas para a fuga. Uma saia e blusa escuras que Benedita trouxera para ela. Um par de alpercatas velhas que serviriam melhor para caminhar que os sapatos que o coronel lhe dera. Escondeu tudo debaixo do colchão, seu coração batendo acelerado cada vez que alguém passava pela porta. Benedita, que decidira não ir, mas apoiava a fuga, conseguiu mais algumas provisões. 2 batatas doces assadas, um pedaço de rapadura, uma pequena cabaça com água. Não é muito, mas é o que consigo sem levantar suspeitas, ela disse, entregando tudo a Joana quando tiveram um momento a sós. Que Nossa Senhora te proteja, menina. E se você conseguir, se você chegar nesse quilombo e for livre de verdade, viva por todas nós que ficamos. Joana abraçou a mulher que tinha sido como uma segunda mãe para ela, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Vou voltar um dia. Quando houver um jeito seguro, vou voltar e buscar você. Não volte, nunca volte. Ser livre é não olhar para trás. Quando a noite chegou, Joana precisou mais uma vez ir ao quarto do coronel. Ele estava de bom humor, falando sobre melhorias que faria na fazenda, planos para expandir a produção de cana. Falava como se ela fosse realmente se importar, como se ela tivesse algum futuro ali, além de ser usada, até que ele se cansasse ou ela morresse. Ela esperou, deitada ao lado dele na escuridão, ouvindo sua respiração ficar mais lenta e pesada, até finalmente se transformar em roncos regulares. A lua nova significava escuridão total lá fora, perfeito para fugir, mas também mais perigoso para se orientar. Joana esperou mais 1 hora para ter certeza absoluta de que ele estava em sono profundo. Então, com movimentos lentos e cuidadosos, saiu da cama. Vestiu rapidamente a roupa escura que escondera, pegou o pequeno embrulho com comida e caminhou em direção à porta. Cada tábua do assoalho que rangia sob seus pés soava alto como um grito em seus ouvidos, mas o coronel continuava dormindo. Ela abriu a porta centímetro por centímetro, passou pelo corredor escuro, desceu as escadas, evitando os degraus que ela sabia que faziam barulho. A casa estava silenciosa, apenas os sons normais da noite, grilos, o vento nas árvores, o ocasional latido distante de um cachorro.
Joana atravessou a cozinha e saiu pela porta dos fundos, que Benedita deixara destrancada conforme combinado. Lá fora, a escuridão era absoluta. Sem lua, sem estrelas visíveis por causa das nuvens, apenas o breu mais completo. Firmina a esperava perto do celeiro, uma sombra mais escura contra a noite. Pensei que não viesse mais, ela sussurrou. Tive que esperar ele dormir bem. Vamos. Elas começaram a caminhar em direção à borda da fazenda, movendo-se rápido, mas tentando não fazer barulho. Conheciam o terreno, tinham trabalhado ali a vida inteira, mas na escuridão total, cada passo era um risco. Joana tropeçou em uma pedra, quase caindo, e Firmina segurou seu braço para estabilizá-la. Levaram quase 1 hora para chegar à cerca que marcava o limite da propriedade. Do outro lado, começava a mata, e em algum lugar dentro dela estava a pedra em forma de cobra, onde Tomé as esperava. Elas passaram pela cerca em um ponto onde os mourões estavam mais espaçados, arranhando as pernas nos arbustos, e entraram na floresta. Ali, a escuridão era ainda mais densa, quebrada apenas ocasionalmente por vagalumes que piscavam como pequenas estrelas caídas. O cheiro era diferente. Terra úmida, folhas em decomposição, o perfume adocicado de flores que só abriam à noite. Sons estranhos vinham de todas as direções. O canto de corujas, o farfalhar de pequenos animais no mato, um rugido distante que poderia ser uma onça ou apenas o vento. "Você sabe onde é a pedra?" Joana perguntou, sua voz mal passando de um suspiro. "Meu irmão me explicou. Temos que seguir o riacho até encontrar uma bifurcação e então pegar o braço da esquerda. A pedra fica a uns 200 passos dali." Elas encontraram o riacho pelo som da água corrente e começaram a segui-lo, as mãos estendidas na frente para evitar bater em árvores. O terreno era irregular, cheio de raízes e pedras soltas que faziam cada passo ser uma aposta. Joana sentiu algo deslizar sobre seu pé, uma cobra, provavelmente, e precisou morder a língua para não gritar. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram 20 minutos, ouviram a mudança no som da água que indicava a bifurcação. Pegaram o braço esquerdo do riacho e começaram a contar os passos. 120, 150, 180. Ali, Firmina apontou, embora fosse quase impossível ver. Mas conforme se aproximavam, a forma se tornou visível. Uma grande pedra realmente com uma forma que lembrava uma cobra enrolada. E ao lado dela, uma figura humana esperando. "Vocês se atrasaram", disse a voz de Tomé, baixa mas clara. "Pensei que tivessem desistido ou sido pegas. Desculpe." "Foi difícil sair sem ser notadas", Firmina explicou. "Não importa agora. Estão aqui. Mas precisamos nos apressar. Há uma patrulha de capitães do mato que passa por essa região. Se nos pegarem antes de chegar ao território protegido, estamos todos mortos." Ele começou a caminhar mata adentro, e as 2 jovens o seguiram. Tomé conhecia o caminho mesmo no escuro, movendo-se com uma confiança que vinha da prática. Eles andaram por horas, subindo encostas íngremes, atravessando riachos, cortando caminho por entre a vegetação densa. Joana sentia seus músculos queimarem, seus pulmões arderem, mas não diminuía o passo. Cada metro de distância da fazenda era 1 metro mais perto da liberdade. Quando o primeiro clarão de aurora começou a iluminar o céu no leste, Tomé finalmente parou. "Vamos descansar aqui por algumas horas. Durante o dia é mais perigoso caminhar. Podem nos ver de longe. Vamos esconder nessas pedras ali e continuar quando anoitecer de novo." Eles se enfiaram em uma formação de pedras que criava uma espécie de pequena caverna oculta por trepadeiras e arbustos. Era apertado e desconfortável, mas estava escondido. Firmina dividiu um pouco de farinha e carne seca com todos, e eles comeram em silêncio, exaustos demais para conversar. Joana encostou a cabeça em uma pedra fria e fechou os olhos, mas o sono não vinha. Sua mente estava de volta na fazenda, imaginando o momento em que o coronel acordaria e descobriria que ela se fora. A fúria dele seria terrível.
Ele mandaria os capitães do mato imediatamente, ofereceria recompensa, talvez até punisse outras pessoas na senzala para dar o exemplo. Você está pensando neles, não está? Tomé perguntou, como se pudesse ler seus pensamentos. Estou, Benedita, as outras. Ele vai fazer elas pagarem por eu ter fugido. Provavelmente vai. É assim que eles mantêm o controle. Através do medo, da culpa. Fazem você sentir que é responsável pelo sofrimento dos outros se ousar buscar sua própria liberdade. Mas você não tem culpa do que ele faz, Joana. A culpa é só dele. Ele é o monstro, não você. As palavras deram algum conforto, mas a culpa ainda roía suas entranhas. Ela sabia que Benedita entendia que a mulher tinha até encorajado a fuga. Mas isso não tornava mais fácil deixar para trás pessoas que amava. O dia passou com uma lentidão agonizante. Do esconderijo podiam ouvir sons da floresta, pássaros cantando, macacos gritando ao longe, o farfalhar constante de folhas. Uma vez, ouviram vozes humanas não muito distantes, e os três se encolheram ainda mais em seu esconderijo, mal ousando respirar até que os sons se afastassem. Quando finalmente anoiteceu, retomaram a jornada. A segunda noite foi ainda mais difícil que a primeira. Seus corpos já estavam doloridos, os pés cobertos de bolhas, os estômagos roncando de fome, já que as provisões tinham que ser racionadas. Mas continuaram em frente, sempre subindo, a serra ficando cada vez mais íngreme. Na terceira noite, quando Joana achava que não conseguiria dar mais um passo, Tomé parou no topo de uma elevação e apontou para baixo. Ali, ele disse, e pela primeira vez havia emoção real em sua voz. Aquele é o quilombo. Estamos em casa. O quilombo da Serra do Fim do Mundo. Era assim que os habitantes chamavam o lugar. Estava aninhado em um vale profundo entre três montanhas. Um local tão escondido e de acesso tão difícil que os capitães do mato nunca haviam conseguido encontrá-lo, apesar de décadas de tentativas. Conforme Joana, Firmina e Tomé desciam a última encosta, o sol começava a nascer, iluminando um cenário que parecia saído de um sonho. Havia cerca de 60 casas simples, mas bem construídas, feitas de madeira e barro, organizadas em torno de uma praça central, onde um grande fogo estava aceso. Hortas se espalhavam em terraços cuidadosamente cultivados nas encostas mais suaves. Crianças corriam livremente, rindo, um som que Joana não se lembrava de ter ouvido na fazenda. Mulheres lavavam roupas em um riacho que cortava o vale. Homens trabalhavam em uma construção nova. Todos eram negros. Todos eram livres. Bem-vindas ao único pedaço de Brasil onde vocês são donas de vocês mesmas, disse Tomé, sorrindo pela primeira vez desde que o encontraram. Elas foram recebidas pelo líder do quilombo, um homem imponente de 50 anos chamado Antônio Grande, que tinha cicatrizes de chicote nas costas que ele não tentava esconder. Fugira de uma fazenda de café 20 anos antes e, desde então, ajudara a construir aquela comunidade de resistência. Cada pessoa que chega aqui chega com suas feridas, ele disse, enquanto as conduzia para uma casa onde poderiam se lavar e descansar. Mas aqui vocês têm tempo para curar. Ninguém pertence a ninguém. Todos trabalham pela comunidade. Todos comem do que plantamos. Todos têm voz nas decisões. É uma vida dura. Precisamos sempre estar atentos aos ataques. Mas é nossa. Joana foi designada para dividir uma pequena casa com Firmina e outras 2 mulheres que também haviam fugido recentemente. Nos primeiros dias, ela mal conseguia acreditar que era real. Acordava de manhã, esperando ouvir o sino da fazenda chamando para o trabalho. E, em vez disso, ouvia pássaros e o riso de crianças. Comia refeições simples, mas feitas com alimentos que eles mesmos plantavam, não sobras da mesa de um senhor. Caminhava livremente pelo vale, sem precisar pedir permissão ou abaixar os olhos para ninguém. Mas as noites eram difíceis. Nos sonhos, o coronel Bento ainda a perseguia.
Suas mãos ainda tocavam seu corpo, sua voz ainda ordenava sua obediência. Ela acordava suando e tremendo, e Firmina segurava sua mão na escuridão até que o pânico passasse. Vai levar tempo, Firmina dizia. A liberdade de fora conseguimos em 3 dias, a liberdade de dentro leva muito mais. Joana começou a trabalhar nas hortas, aprendendo a plantar mandioca, feijão, milho. O trabalho era duro, mas era diferente. Ela plantava e sabia que comeria o fruto do seu próprio suor. Suas mãos, que durante anos serviram um homem que ela odiava, agora tocavam a terra e criavam vida. Havia uma dignidade nisso que ela nunca imaginara possível. Ela também começou a conhecer as histórias das outras pessoas. Cada habitante do quilombo trazia sua própria saga de horror e coragem. Havia Mateus, que escapara depois de ver seu filho ser vendido para outra fazenda. Havia Ana, que fugira grávida e dera à luz na floresta sozinha, e chegara ao quilombo segurando um bebê que nascera livre. Havia o velho Jeremias, que tinha mais de 70 anos e passara 60 deles escravizado antes de finalmente decidir que preferia morrer livre que viver acorrentado. Nós somos a memória viva da resistência, Antônio Grande disse em uma das reuniões da comunidade que aconteciam toda lua cheia. Cada um de nós que está aqui é prova de que eles não podem nos quebrar completamente. Cada criança que nasce aqui nasce livre. E isso é uma vitória que nenhum coronel pode tirar. Mas a liberdade no quilombo não era absoluta. Eles viviam sempre em alerta, sempre preparados para fugir ou lutar se fossem descobertos. Havia vigias postados nos 3 acessos ao vale, revezando-se em turnos constantes. Havia planos de evacuação ensaiados regularmente. E havia as histórias terríveis dos quilombos que foram descobertos e destruídos, seus habitantes mortos ou capturados e devolvidos à escravidão com punições tão brutais que serviam de aviso para qualquer um que pensasse em tentar fugir. Joana estava no quilombo há 3 semanas, quando os vigias deram o alarme. Um grupo de capitães do mato foi avistado a meio-dia de caminhada, fazendo perguntas em um povoado próximo sobre escravos fugidos. Eles tinham descrições detalhadas. Uma delas claramente se referia a Joana. O coronel está procurando você especificamente. Antônio Grande lhe disse sua expressão grave. Ele ofereceu uma recompensa alta. Isso significa 2 coisas. Ele está com raiva e ele não vai desistir facilmente. Enquanto o coronel Bento Rodrigues de Almeida continuar buscando Joana, inscreva-se e curta para saber o que acontece com ela. O medo que Joana pensava ter deixado para trás na fazenda voltou com força total. Então, o que eu faço? Preciso sair daqui? Não quero colocar todos em perigo por minha causa. Ninguém sai. Esse é o ponto de um quilombo. Somos fortes juntos. Sozinha na floresta, você duraria um dia antes de ser capturada. Aqui temos defesas, conhecemos o terreno, podemos lutar. Você fica. Mas a presença dos capitães do mato na região mudou a dinâmica do quilombo. O trabalho nas hortas foi reduzido, com mais pessoas designadas para vigilância. As crianças foram proibidas de brincar nas áreas abertas, precisando ficar perto das casas. Planos de fuga foram revisados caso precisassem abandonar o vale às pressas. Uma noite, 2 semanas após o primeiro avistamento, os vigias trouxeram notícias mais preocupantes. Os capitães do mato tinham capturado um homem do quilombo que estava em uma missão de busca de suprimentos em um povoado distante. Sob tortura, ele poderia revelar a localização do vale. Joaquim é forte, mas todo homem tem seu limite, Antônio disse na reunião de emergência. Precisamos nos preparar para a possibilidade de um ataque. Mulheres e crianças devem estar prontas para evacuar pela trilha norte ao primeiro sinal. Homens aptos vão ficar e defender para dar tempo de fuga. Joana sentiu seu mundo desabar novamente. Tinha encontrado a liberdade, um lugar onde poderia ser ela mesma, e agora tudo isso estava ameaçado.
E era por causa dela. Se não tivesse fugido, se tivesse apenas aceitado seu destino na fazenda, nada disso estaria acontecendo. Firmina, como se lesse seus pensamentos, segurou sua mão firmemente. Não pensa assim, você merecia fugir. Todas nós merecíamos. Se eles vierem, não é culpa sua. É culpa de um sistema que trata pessoas como propriedade. 3 dias se passaram em tensão crescente. E então, na aurora do 4º dia, os tambores de alarme soaram. Os capitães do mato estavam atacando. Joana acordou com o som dos tambores e os gritos de "Eles estão vindo!" ecoando pelo vale. Lá fora, já era possível ouvir tiros de mosquetes no acesso sul, onde os defensores do quilombo tinham montado a primeira linha de resistência. Fumaça começava a subir de uma das casas na borda. Tinham ateado fogo para criar confusão. "Vamos! Todas para a trilha norte!" Antônio Grande gritava, organizando a evacuação. "Levem apenas o essencial, movam-se rápido!" Joana agarrou um saco com algumas roupas e a pouca comida que tinha guardada. Ao lado dela, Firmina fazia o mesmo, seu rosto pálido de medo. Elas saíram correndo junto com dezenas de outras mulheres e crianças, todas fugindo em direção ao único acesso que ainda estava seguro. Mas conforme corriam pela trilha estreita que subia à montanha norte, Joana olhou para trás e viu algo que fez seu sangue gelar. Entre os capitães do mato que invadiam o vale, montado em um cavalo preto, estava o coronel Bento Rodrigues de Almeida em pessoa. Ele viera pessoalmente buscá-la, e ele a viu. Seus olhos se encontraram através da distância e da fumaça. E Joana viu no rosto dele uma fúria tão intensa que parecia capaz de queimar. Ele apontou na direção dela e gritou ordens para seus homens. Um grupo de 5 capitães do mato começou a cavalgar em direção à trilha norte, perseguindo as fugitivas. "Eles estão vindo atrás da gente!" alguém gritou. O pânico tomou conta do grupo. Mulheres com crianças pequenas no colo tentavam correr mais rápido, mas a trilha era íngreme e irregular. Os mais velhos ficavam para trás. Joana olhou em volta e viu o desespero nos rostos ao redor. Essas pessoas tinham acabado de perder o único lar seguro que conheciam e agora estavam sendo caçadas novamente. "Firmina, você vai na frente com as outras", Joana disse de repente, uma decisão se formando em sua mente. "Eu vou desviar os capitães do mato." "Não! Você vai ser capturada. Se eu não fizer isso, eles vão pegar todas nós. Pelo menos assim, vocês têm uma chance." Antes que Firmina pudesse protestar novamente, Joana saiu correndo em uma direção diferente, deliberadamente fazendo barulho, quebrando galhos, deixando um rastro óbvio. Funcionou. Ela ouviu os cavalos mudarem de direção, vindo atrás dela. Correu com toda a força que tinha, seus pulmões queimando, seus músculos gritando em protesto. A floresta era densa, o que dificultava para os cavalos, mas eles eram mais rápidos mesmo assim. Ela podia ouvi-los se aproximando, os gritos dos homens, os relinchos dos animais. Joana correu por ravinas, saltou sobre troncos caídos, atravessou um riacho na esperança de confundir seu rastro, mas não era suficiente. Ela ouviu um cavalo muito perto, virou-se e viu um dos capitães do mato estendendo a mão para agarrá-la. Ela se jogou para o lado, rolando em um barranco e caindo em um matagal espinhoso. A dor era intensa, espinhos rasgando sua pele, mas ela se arrastou para fora e continuou correndo. Seu vestido estava rasgado, seu corpo sangrando, mas não podia parar. Até que seu pé pegou em uma raiz e ela caiu com força, batendo a cabeça em uma pedra. O mundo girou, sua visão escureceu nas bordas. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. E então eles estavam ali, os capitães do mato a cercando, seus rostos duros e sem piedade. "Essa é ela. A que o coronel quer", disse um deles. Mãos ásperas a puxaram para cima. Colocaram correntes em seus pulsos e tornozelos. Correntes que pesavam tanto que ela mal conseguia ficar em pé. E então a arrastaram de volta para o vale.
De volta para onde o coronel esperava. O quilombo estava destruído. Várias casas queimavam. Corpos jaziam no chão. Defensores que tinham lutado até a morte para dar tempo de fuga aos outros. Antônio Grande estava entre eles, uma lança ainda em sua mão, cercado pelos corpos de 3 capitães do mato que ele levara consigo na morte. O coronel Bento desceu de seu cavalo quando viu Joana sendo trazida. Ele caminhou até ela e o olhar em seus olhos não era humano, era pura raiva, puro ódio, o orgulho ferido de um homem que não aceitava ser desafiado. "Você me fez perder tempo, dinheiro e respeito", ele disse, sua voz baixa e perigosa. "Fez de mim motivo de piada entre os outros fazendeiros. Uma escrava que fugiu da minha cama. Isso não fica assim." Ele ergueu a mão e a esbofeteou com tanta força que ela caiu no chão, o gosto de sangue enchendo sua boca. "Coloquem ela no cavalo. Vamos voltar para a fazenda. E lá vou ensinar uma lição que todo escravo da região vai lembrar pelos próximos 100 anos." A viagem de volta para a fazenda Santo Antônio levou 2 dias. 2 dias em que Joana permaneceu acorrentada, sem comida ou água suficiente, sob o sol inclemente durante o dia e o frio cortante da noite. O coronel Bento não disse uma palavra a ela durante todo o trajeto, mas seu silêncio era mais ameaçador que qualquer ameaça verbalizada. Joana sabia que o pior ainda estava por vir. Quando finalmente avistaram os portões da fazenda, era meio-dia de um sábado. O coronel tinha mandado um mensageiro adiantar-se, e quando chegaram, encontraram toda a população escravizada da fazenda reunida no terreiro central. Mais de 80 pessoas, todas forçadas a parar o trabalho e estar ali. Joana entendeu imediatamente. Ele ia fazer dela um exemplo. Eles a tiraram do cavalo e a arrastaram para o centro do terreiro, onde um tronco de madeira usado para punições já estava montado. Seus olhos encontraram os de Benedita na multidão. A mulher mais velha tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas balançou a cabeça levemente. Não era culpa de Joana, estava dizendo, mas Joana sentia que era. O coronel Bento subiu em uma pequena plataforma de madeira para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo claramente. "Esta aqui", ele começou, sua voz alta e firme, "é Joana. Muitos de vocês a conhecem. Ela foi favorecida com trabalho leve na casa grande, com comida melhor, com roupas melhores. E como ela retribuiu minha generosidade? Fugindo. Juntando-se a quilombolas, a criminosos que roubam propriedade alheia e vivem como animais na floresta." Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas ela foi capturada, como todos os que fogem eventualmente são. E agora, para que ninguém aqui tenha a ideia estúpida de tentar o mesmo, ela vai receber a punição que a lei me permite dar: 50 chibatadas. E depois ela volta para a senzala, para o trabalho pesado no canavial, onde vai passar o resto de seus dias lembrando que liberdade é uma ilusão para pessoas como vocês. Um murmúrio percorreu a multidão, uma mistura de medo e angústia. 50 chibatadas podiam matar uma pessoa, ou deixá-la tão mutilada que seria um milagre sobreviver. Enquanto o coronel Bento Rodrigues preparava a punição de Joana, curta este vídeo e inscreva-se para descobrir se ela sobreviveria. Eles amarraram Joana ao tronco, seus braços esticados acima da cabeça, suas costas expostas. O feitor Tobias, um homem grande e cruel que gostava de seu trabalho, aproximou-se com o chicote de couro cru, o mesmo que tinha marcado as costas de tantas outras pessoas naquela fazenda. "Contem em voz alta", ordenou o coronel. "Quero que todos saibam exatamente quantas chicotadas ela recebe." O primeiro golpe cortou o ar com um som sibilante e atingiu as costas de Joana com força brutal. A dor era indescritível, como se fogo líquido tivesse sido derramado em sua pele. Ela mordeu os lábios com força para não gritar. Não daria a ele essa satisfação. A multidão gritou, as vozes tremendo. O segundo golpe veio, e depois o terceiro.
Joana conseguiu se manter em silêncio até o quinto, quando um grito involuntário escapou de seus lábios. O couro rasgava sua pele, cada golpe abrindo novos cortes, o sangue começando a escorrer por suas costas. 10! Ela podia sentir sua consciência começando a escorregar, a dor se tornando um buraco negro que ameaçava engoli-la inteira. Mas através da névoa de agonia, ela ouviu uma voz. Pare com isso! Era um grito vindo da multidão. Ela vai morrer! O chicote parou momentaneamente. O coronel procurou na multidão para ver quem ousara interromper. Quem disse isso? Quem falou? Silêncio. Ninguém se mexeu. O medo era palpável no ar. Se quem falou não se apresentar, todos vão ficar sem comida por 3 dias. Mais silêncio. Então, lentamente, uma figura se adiantou. Era Benedita. Fui eu, senhor. Mas ela já aprendeu a lição. Todo mundo aqui já aprendeu. Se o senhor continuar, vai perder uma escrava que ainda pode trabalhar. O coronel estudou Benedita por um longo momento, sua expressão ilegível. Então, um sorriso cruel se formou em seus lábios. Você tem razão. Seria um desperdício matá-la. Afinal, ela ainda pode me dar filhos que eu posso vender. Tobias, são só mais 40 chicotadas. Tenha cuidado para não acertar nenhum órgão vital. Benedita fechou os olhos, sabendo que tinha tentado e falhado. O chicote recomeçou. 11! Joana não conseguia mais segurar os gritos. Eles rasgavam sua garganta, ecos de uma dor que ia além do físico. Era a dor de ter provado a liberdade e tê-la arrancada. Era a dor de saber que seu destino era esse. Ser quebrada, usada, descartada quando não tivesse mais utilidade. 20. Sua visão estava escurecendo, pontos pretos dançando diante de seus olhos. O mundo se tornava distante, os sons abafados como se viessem de debaixo d'água. Talvez fosse morrer ali mesmo, talvez fosse uma misericórdia. 30. Mas ela não morreu. O corpo humano tem uma capacidade terrível de aguentar sofrimento, de continuar existindo mesmo quando a mente implora pelo fim. Os golpes continuaram caindo, metódicos, regulares, cada um uma nova explosão de agonia sobre as anteriores. 40. Apenas 10 mais. Joana não sabia se conseguiria. Seu corpo inteiro tremia, cada terminação nervosa gritando. O sangue que escorria de suas costas já formava uma poça no chão de terra batida. 45, quase acabando. Mas Joana sabia que quando acabasse, o verdadeiro inferno começaria. As feridas levariam semanas para cicatrizar, se é que cicatrizariam direito. Ela teria que trabalhar nos canaviais sob o sol, o suor ardendo nos cortes, sem descanso, sem piedade. E então, quando finalmente pudesse andar sem cada movimento ser uma tortura, o coronel a chamaria de volta para sua cama. O ciclo recomeçaria. 48, 2 mais. 2 golpes entre ela e o resto de sua vida de sofrimento. 49. O penúltimo golpe foi o pior de todos, acertando uma área já dilacerada pelos anteriores. Joana sentiu algo se romper dentro dela, não fisicamente, mas emocionalmente. A parte dela que ainda tinha esperança, que ainda acreditava que poderia sobreviver a isso, simplesmente quebrou. 50! Finalmente acabou. O silêncio que se seguiu era absoluto, quebrado apenas pelos soluços contidos de algumas pessoas na multidão. Joana pendia das cordas que a seguravam ao tronco. Inconsciente ou próxima disso, suas costas uma massa sangrenta de carne rasgada. «Soltem ela!» o coronel ordenou. «Levem para a senzala. Benedita, você vai cuidar dela. E se ela morrer sob seus cuidados, você toma o lugar dela no tronco, entendeu?» «Sim, senhor», Benedita respondeu, sua voz quebradiça. «Quanto ao resto de vocês», o coronel continuou, sua voz ecoando pelo terreiro, «lembrem-se bem do que viram aqui hoje. Este é o destino de quem desafia. Este é o preço da desobediência. Agora voltem ao trabalho». A multidão se dispersou em silêncio, todos evitando olhar para Joana, enquanto Benedita e 2 outras mulheres a carregavam cuidadosamente para a senzala.
Cada movimento fazia sangue fresco jorrar de seus ferimentos, manchando as mãos das mulheres que a carregavam. Dentro da senzala, elas a deitaram de bruços em um canto, sobre uma esteira que rapidamente ficou encharcada de vermelho. Benedita trouxe água, panos limpos e algumas ervas que ela conhecia para infecções. "Aguenta, menina", ela sussurrava enquanto limpava cuidadosamente os ferimentos, cada toque fazendo Joana gemer mesmo inconsciente. "Você é forte, mais forte que ele imagina. Aguenta." Durante 3 dias, Joana flutuou entre a consciência e a inconsciência, queimando em febre, delirando. Ela via sua mãe, via o quilombo em chamas, via o coronel se aproximando com o chicote. Gritava coisas sem sentido, implorava por água, chorava sem lágrimas. Benedita não saiu de seu lado, dormindo no chão ao lado dela, limpando as feridas 3 vezes por dia, forçando caldo e água por entre seus lábios quando estava consciente o suficiente para engolir. As outras mulheres da senzala também ajudavam como podiam, dividindo suas magras porções de comida para garantir que houvesse caldo extra para Joana, sussurrando orações antigas que suas avós tinham trazido da África. Na 4ª manhã, a febre finalmente quebrou. Joana abriu os olhos e pela primeira vez em dias viu com clareza. Benedita estava ao seu lado e quando percebeu que ela estava acordada de verdade, lágrimas de alívio rolaram por seu rosto. "Você voltou. Graças a todos os santos você voltou." "Firmina", foi a primeira palavra que Joana conseguiu formar, sua voz rouca e fraca. "As outras do quilombo conseguiram escapar?" "Não sabemos. Nenhuma notícia chegou." "Mas se você desviou os capitães do mato como dizem que fez, elas provavelmente conseguiram. Você salvou elas, Joana." Um pequeno consolo em meio a tanto sofrimento. Se pelo menos algumas tinham escapado, se Firmina estava livre em algum lugar, então talvez tudo valesse a pena. Levou 2 semanas até Joana conseguir ficar em pé, sem desmaiar. Suas costas eram agora um mapa de cicatrizes, algumas que nunca iriam sumir completamente. A dor era constante, uma presença que nunca a deixava, pior quando se movia, mas presente mesmo quando estava parada. No 16º dia, o feitor Tobias apareceu na porta da senzala. "Você, levanta, hora de voltar ao trabalho." "Ela ainda não está bem", Benedita protestou. "As feridas mal fecharam." "Não me interessa. Escrava que não trabalha não come. Se ela quer continuar viva, vai para o canavial. Agora." Joana se levantou lentamente, cada movimento uma nova onda de dor. Mas se levantou. E caminhou, seguindo Tobias até os canaviais que se estendiam interminavelmente sob o sol brutal de janeiro. O trabalho era brutal. Cortar cana-de-açúcar exigia movimentos repetitivos com o facão, exigia curvar-se constantemente, exigia força que Joana não tinha mais. A cada golpe da lâmina, seus músculos das costas puxavam as feridas mal cicatrizadas, fazendo-as sangrar de novo. O suor que escorria por seu corpo ardia como ácido nos cortes. O sol parecia ter triplicado sua intensidade, cada raio uma tortura adicional. Mas ela continuou, golpe após golpe, cana após cana, hora após hora, porque a alternativa era morrer, e uma parte teimosa dela se recusava a dar ao coronel essa satisfação. Durante o almoço escasso, farinha com um pouco de feijão aguado, ela sentou-se na sombra magra de uma árvore solitária e olhou para suas mãos. Estavam calejadas, sangrando em alguns pontos onde o cabo do facão tinha apertado demais. Eram mãos de escrava, mãos que nunca conheceriam descanso, nunca criariam nada belo, nunca tocariam nada com ternura. Joana. Ela ergueu os olhos. Era Matilde, uma mulher de 30 anos que trabalhava no canavial há 15. Tinha o rosto endurecido pelo sol e pelo sofrimento. Mas os olhos ainda tinham uma centelha de algo que poderia ser humanidade. "O que você viu lá fora, no quilombo, era verdade que eles eram livres?"
Joana olhou ao redor para ter certeza de que nenhum feitor estava por perto. Então, assentiu lentamente. Era verdade. Eles plantavam sua própria comida, criavam seus próprios filhos, tomavam suas próprias decisões. Não tinha senhor, não tinha chicote. Era vida de verdade. E valeu a pena tentar, mesmo com tudo o que aconteceu. Joana pensou na pergunta. Pensou nos dias de liberdade que teve, nos momentos em que acordou sem medo, nas refeições que comeu, sabendo que eram fruto do próprio trabalho. Pensou em Firmina, que talvez ainda estivesse livre em algum lugar. Valeu, ela disse finalmente, porque agora eu sei que é possível. Não vou morrer sem saber que existe um lugar onde pessoas como nós podem ser donas de si mesmas. Isso ninguém pode tirar de mim. Matilde assentiu lentamente, algo mudando em sua expressão. Talvez um dia eu tente também. Se tentar, seja mais esperta que eu, planeje melhor e não olhe para trás. O sino tocou, indicando o fim do intervalo de almoço. Elas voltaram ao trabalho, mas algo tinha mudado. Joana percebeu olhares diferentes de outros trabalhadores, sussurros que paravam quando ela se aproximava, mas recomeçavam depois. Ela tinha se tornado um símbolo, ela percebeu. Um símbolo tanto do preço da rebeldia quanto da possibilidade dela. As semanas se transformaram em meses. O corpo de Joana gradualmente se acostumou com o trabalho brutal, seus músculos se adaptando, suas cicatrizes endurecendo. Ela se tornou mais uma figura anônima nos canaviais, apenas mais uma escrava entre dezenas, seu momento de notoriedade desvanecendo na rotina implacável da fazenda. Mas ela não tinha esquecido. Todas as noites, deitada na senzala, ela fechava os olhos e se forçava a lembrar do quilombo. Os detalhes ficavam mais vagos com o tempo, mas a sensação permanecia. A sensação de liberdade, de ser dona de si mesma, mesmo que por apenas algumas semanas. E então, 6 meses após sua captura, algo mudou. Era uma noite de julho, o frio cortante do inverno mineiro, fazendo todos na senzala se amontoarem próximos para compartilhar calor. Joana estava quase dormindo quando ouviu um sussurro vindo da porta. "Joana, você está aí?" Ela se levantou cuidadosamente, tentando não acordar as outras mulheres dormindo ao redor. Na entrada da senzala, mal visível na escuridão, estava uma figura que ela não reconheceu imediatamente. "Quem é você?" Ela sussurrou. "Sou eu, Tomé, do Quilombo." O coração de Joana quase parou. "O que você está fazendo aqui? Se te pegarem, precisava vir. Tem uma mensagem." Ele olhou ao redor nervosamente. "Podemos falar em outro lugar?" Eles se afastaram da senzala, escondendo-se atrás do celeiro velho, onde ninguém os veria. A lua estava alta, lançando sombras longas que os ajudavam a permanecer ocultos. "Firmina está viva," Tomé disse imediatamente. "E livre. Ela e as outras conseguiram escapar. Estão em um novo quilombo, mais ao norte, mais escondido ainda. Ela me mandou te dizer que nunca esqueceu que você salvou todas elas." Lágrimas que Joana pensava não ter mais jorramento de seus olhos. Firmina estava viva, estava livre. Não tinha sido tudo em vão. "Tem mais," Tomé continuou. "Estamos planejando algo grande. Há 3 fazendas nesta região controladas por coronéis que são particularmente cruéis, incluindo esta. Estamos organizando uma revolta coordenada. Será na lua nova de agosto, daqui a 5 semanas. À meia-noite, grupos dos quilombos vão atacar as 3 fazendas ao mesmo tempo. Não para destruir, para libertar. Vamos dar a todos os escravizados a chance de fugir conosco." Joana sentiu uma mistura de esperança e terror. "Isso é ambicioso demais. Os fazendeiros vão se unir, vão mandar o exército atrás de vocês." "Talvez, mas se conseguirmos, se libertarmos 300 pessoas de uma vez, vamos mais que dobrar o tamanho da nossa comunidade. Vamos ter números suficientes para nos defender melhor. E vamos mandar uma mensagem que vai ecoar por todo o Brasil. A resistência é possível."
O que você precisa de mim? Informação. Quantos feitores dormem na fazenda? Onde ficam as armas? Quem dos escravizados podemos confiar para ajudar no ataque? E quando a hora chegar, você e outros que escolherem podem estar prontos para garantir que o máximo de pessoas possível escape. Joana sentiu o peso da decisão. Se participasse disso, não haveria volta. Se falhasse, a punição seria morte. Não apenas para ela, mas provavelmente para muitos outros. Mas se funcionasse, está bem. Vou ajudar, mas tem uma condição. Qual? Benedita, a mulher que me cuidou depois das chicotadas. Ela tem que ter prioridade para escapar, e as crianças, todas as crianças têm que sair primeiro. Tomé assentiu. Concordo. Agora me conta o que você sabe sobre a fazenda. Eles conversaram por mais de 1 hora, Joana desenhando um mapa simples na terra com um graveto, mostrando onde ficavam as construções principais, onde os feitores dormiam, onde as armas ficavam trancadas. Tomé memorizou tudo, suas perguntas precisas e focadas. Vou voltar uma vez mais antes do ataque para confirmar os planos finais, ele disse quando terminaram. Até lá, continue sua rotina normal. Não dê razão para suspeitas e escolha cuidadosamente em quem confia. Sempre tem alguém disposto a trair pela promessa de tratamento melhor. Eu sei. Tive 6 meses para aprender quem é quem aqui. Tomé se preparou para ir, mas hesitou. Joana, o que você fez no quilombo, desviar os capitães do mato para salvar os outros, isso não foi esquecido. Você é considerada uma heroína entre nós. Quando tudo isso acabar, se conseguirmos, você vai ter um lugar de honra na nova comunidade. Não quero honra, só quero liberdade, para mim e para todos aqui que sonham com ela. Então vamos conseguir para vocês. Até logo, Joana. Ele desapareceu na escuridão, movendo-se com a habilidade silenciosa de alguém que tinha passado anos evitando ser detectado. Joana voltou para a senzala, deitou-se em seu lugar, mas não conseguiu dormir. Sua mente rodava com possibilidades, planos, esperanças e medos. As 5 semanas seguintes foram as mais longas e tensas da vida de Joana. Durante o dia, ela trabalhava nos canaviais como sempre, seus movimentos mecânicos enquanto sua mente planejava. Durante as refeições e nos breves momentos de descanso, ela observava, estudava, decidia em quem poderia confiar. Cuidadosamente, muito cuidadosamente, ela começou a sondar certas pessoas. Matilde, a mulher que tinha perguntado sobre o quilombo, ela seria uma aliada. Também José, um homem de 40 anos, que tinha cicatrizes do chicote piores que as de Joana. E Rita, uma jovem mãe de 2 filhos pequenos que vivia aterrorizada com a possibilidade de vê-los vendidos. Algo está vindo, Joana sussurrava para eles em momentos roubados. Não posso dizer o que ou quando, mas quando acontecer, você vai saber. E quando souber, agarre suas crianças e corra. Não hesita, não olha para trás, só corre. Ela viu a faísca de compreensão nos olhos deles, o nascimento de uma esperança cautelosa que temiam alimentar, mas não conseguiam reprimir. Benedita, no entanto, foi mais difícil de convencer. Joana, você está planejando algo perigoso de novo, a mulher disse quando finalmente Joana contou a ela. Vi no seu rosto, no jeito que você age, vai tentar fugir outra vez. Não sozinha dessa vez, e com chances melhores. Benedita, você tem que vir também. Não posso te deixar aqui. Menina, eu tenho 50 anos. Não vou conseguir acompanhar uma fuga pela serra. Vou só atrasar vocês. Então eu fico mais devagar, mas você vai. Não é negociável. Benedita olhou para Joana por um longo momento e então, pela primeira vez em meses, sorriu. Você é tão teimosa quanto sua mãe era. Rosa ficaria tão orgulhosa de quem você se tornou. Tomé voltou 2 noites antes do ataque planejado. Desta vez, ele trouxe outro homem com ele. Alguém que conhecia melhor a região e poderia guiar os fugitivos pela rota mais segura.
Tudo está pronto, Tomé disse. Temos 60 combatentes divididos entre as 3 fazendas. O ataque começa exatamente à meia-noite. Vamos primeiro neutralizar os feitores, depois abrir as senzalas. Vocês terão no máximo 1 hora para reunir quem quiser vir e começar a evacuação. Depois disso, os fazendeiros das propriedades vizinhas vão ter sido alertados e vão mandar reforços. Entenderam? Joana e os 6 outros que ela tinha recrutado, Matilde, José, Rita, Benedita, e 2 homens jovens e fortes chamados Pedro e Luís, todos assentiram. 1 hora. Podemos fazer isso, Joana disse, soando mais confiante do que se sentia. A noite da lua nova finalmente chegou. Era uma noite sem nuvens. Paradoxalmente, o céu estrelado fornecendo mais luz do que seria ideal para uma operação clandestina. Joana deitou na senzala com os olhos abertos, esperando, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvi-lo. Meia-noite. Precisava ser próximo de meia-noite agora. A qualquer momento. O primeiro som foi um grito abafado vindo da casa dos feitores. Depois, o barulho de madeira quebrando. Então, mais perto, as portas da senzala sendo abertas violentamente do lado de fora. Acordem! Acordem todos! Está acontecendo! Quem quer liberdade, levanta agora! Era a voz de Tomé, alta e urgente. Confusão imediata. Pessoas se levantando assustadas, sem entender o que estava acontecendo. Joana se levantou de um salto. É real! A revolta é real! Peguem o que puderem carregar e vamos! Quem tem crianças, peguem elas! Vamos! Enquanto a revolução começava ao redor de Joana e ela reunia os outros escravizados para a fuga final, curta este vídeo e inscreva-se para acompanhar cada história oculta do Brasil. Alguns reagiram imediatamente, pegando seus poucos pertences e correndo para fora. Outros estavam paralisados de medo. Décadas de condicionamento fazendo-os incapazes de acreditar que poderiam realmente sair. Vamos, não há tempo! Joana gritava, pegando crianças pequenas no colo, empurrando pessoas em direção à saída. Lá fora, o caos tinha se estabelecido. Os combatentes do quilombo tinham neutralizado os 3 feitores que dormiam na propriedade, amarrando-os e amordaçando-os. Mas havia um problema. O coronel Bento não estava na casa grande como esperado. Um dos combatentes tinha vasculhado a casa e ela estava vazia. Ele deve ter ido para o povoado, Tomé disse, tensão em sua voz. Isso nos dá mais tempo, mas também significa que ele pode voltar com reforços a qualquer momento. Precisamos nos apressar. As próximas horas foram um turbilhão de atividade frenética. De 83 escravizados na fazenda Santo Antônio, 62 decidiram tentar a fuga. Os outros 21, por medo ou por estarem velhos demais para acreditar em mudança, ficaram. Joana tentou convencer alguns deles, mas não havia tempo para argumentos prolongados. A coluna de fugitivos começou a se mover, guiada pelos combatentes do quilombo que conheciam as trilhas. 62 pessoas, incluindo 15 crianças e vários idosos, movendo-se o mais rápido possível através da escuridão. Não era rápido o suficiente. Eles estavam a apenas 1 hora de caminhada da fazenda quando ouviram os sons de perseguição atrás deles. Cavalos, gritos, tiros. O coronel tinha voltado, tinha visto o que acontecera e tinha organizado uma caçada imediata. Mais rápido! Todos mais rápido! Tomé gritava. Mas havia um limite para quão rápido um grupo tão grande e variado podia se mover no escuro. Os sons da perseguição ficavam mais próximos. Joana olhou para trás e viu tochas na distância, dezenas delas, vindo em sua direção. Eles não iam conseguir, não todos eles. Tomé, ela chamou, correndo até a frente da coluna. Vocês precisam dividir o grupo. Os jovens e fortes vão na frente rápido, levando as crianças menores. Os mais lentos ficamos para trás e atrasamos os perseguidores. Isso é suicídio, é estratégia. Se tentarmos manter todos juntos, ninguém escapa. Pelo menos assim alguns têm chance. Agora vai, leva eles. Tomé hesitou por apenas 1 segundo. Então, assentiu.
Ele rapidamente reorganizou o grupo, separando os que podiam se mover rápido. Firmina tinha ensinado bem. Em momentos de crise, decisões difíceis precisavam ser tomadas. Joana ficou para trás com Benedita, José, Matilde e mais 20 outros, que eram mais velhos ou estavam feridos ou doentes. Eles se posicionaram em um ponto estreito da trilha, onde árvores caídas criavam uma barricada natural. Temos facões, algumas pedras e nossa raiva, Joana disse para o grupo. Não precisamos vencê-los, só precisamos atrasá-los tempo suficiente para os outros escaparem. Entenderam? Olhares assustados, mas determinados. Todos ali sabiam que provavelmente morreriam naquela noite, mas morreriam livres, lutando, escolhendo seu próprio destino. As tochas se aproximaram, e então os perseguidores estavam ali. O coronel Bento na frente, montado em seu cavalo preto, acompanhado por 10 capitães do mato, armados com mosquetes e espadas. Ele parou quando viu a barricada improvisada, seus olhos encontrando os de Joana através da distância. Mesmo à luz tremeluzente das tochas, ela podia ver a fúria absoluta em seu rosto. "Joana, mais uma vez, você não aprende, não é?" Ele gritou. "Desta vez não haverá chicotadas. Desta vez será a forca para você e todos os que ajudaram nessa rebelião." "Então vem buscar!" Joana gritou de volta, sua voz surpreendentemente firme. "Mas aviso que não vamos facilitar." O coronel fez um gesto e os capitães do mato avançaram. O que se seguiu foi menos uma batalha e mais um massacre. Facões contra mosquetes, pedras contra espadas, vontade contra força bruta. Mas o grupo de Joana lutou com um desespero feroz. Cada segundo que ganhavam era um segundo que os outros usavam para se distanciar. José foi o primeiro a cair. Um tiro de mosquete atravessando seu peito. Ele caiu sem um som, seus olhos ainda abertos olhando para o céu estrelado. Matilde foi a próxima, uma espada abrindo um corte profundo em seu pescoço. Ela tentou falar, mas apenas sangue saiu de sua boca. Joana lutou como uma possessa, seu facão encontrando carne mais de uma vez, derrubando 2 capitães do mato antes de uma bala rasgar seu ombro. A dor era intensa, mas ela continuou lutando, usando o facão com a outra mão. Benedita estava ao seu lado, usando uma pedra grande para acertar qualquer um que se aproximasse demais. "Vai, menina, você ainda pode correr, ainda pode escapar." "Não deixo você, não é sobre mim, é sobre todas as que vêm depois." Benedita empurrou Joana com força, fazendo-a tropeçar para trás. "Vai, vive, conta nossa história." Antes que Joana pudesse protestar, Benedita se virou e avançou contra o coronel, gritando um grito de guerra que era pura raiva acumulada de 50 anos de escravidão. Ele a abateu com um tiro de pistola e ela caiu aos pés do cavalo dele. Algo quebrou em Joana ao ver Benedita cair. A parte racional do seu cérebro gritava para correr, para obedecer às últimas palavras da mulher que tinha sido como uma mãe. Mas a parte emocional queria ficar, queria lutar, queria fazer o coronel pagar por tudo que tinha tirado dela. Mãos a agarraram por trás. Era Tomé que tinha voltado ao perceber o que estava acontecendo. "Não, você não morre aqui. Elas não morreram para você jogar tudo fora. Corre!" Ele a puxou para trás, praticamente a arrastando, enquanto o resto do grupo de retaguarda continuava lutando. Eles correram juntos pela trilha, Joana olhando para trás para ver os últimos membros do grupo sendo dominados, mortos, suas vidas terminando em uma floresta escura, longe de qualquer testemunha que se importasse. Mas tinham dado tempo. Quando Joana e Tomé finalmente alcançaram o grupo principal, já estavam a 3 horas de caminhada da fazenda em território que os capitães do mato não conheciam bem. Os sons da perseguição tinham parado. Provavelmente, o coronel tinha decidido que não valia o risco continuar no escuro em terreno desconhecido.
Joana caiu de joelhos, finalmente permitindo que a dor, a exaustão e a perda a dominassem. Chorou por Benedita, por José, por Matilde, por todos os 21 que tinham ficado para trás, para que os outros pudessem viver. Mas 61 tinham escapado. 61 pessoas que acordariam no dia seguinte não como escravos, mas como seres humanos livres, incluindo Rita e seus 2 filhos, incluindo 15 crianças que cresceriam conhecendo liberdade, não correntes. Você fez isso, Tomé disse baixinho, colocando uma mão em seu ombro não ferido. Você e os outros que ficaram. Salvaram todos esses. Os dias seguintes foram uma jornada árdua até o novo quilombo. O ombro ferido de Joana infeccionou, causando febre e delírio. Mas mãos gentis cuidaram dela, limparam seu ferimento, forçaram água e remédios por sua garganta. E lentamente, dolorosamente, ela se recuperou. Quando finalmente conseguiu andar novamente, explorou o novo quilombo. Era ainda maior que o primeiro, escondido em um vale ainda mais remoto, cercado por montanhas que tornavam o acesso quase impossível para quem não conhecesse o caminho. Havia mais de 200 pessoas ali agora, todas vivendo livres, todas trabalhando juntas, e Firmina estava ali. Quando as duas se viram, correram uma para a outra, se abraçando e chorando e rindo ao mesmo tempo. Você está viva. Você está realmente viva, Firmina repetia. Estou, e livre, de verdade dessa vez. Benedita? Joana balançou a cabeça, novas lágrimas escorrendo. Ela morreu lutando, mas suas últimas palavras foram para eu viver e contar nossa história. Então é isso que faremos. Viveremos e garantiremos que ninguém esqueça. Não as pessoas como Benedita, não as pessoas como sua mãe, não qualquer uma das incontáveis almas que sofreram e lutaram para que pudéssemos estar aqui hoje. Os meses se transformaram em anos. O quilombo cresceu, prosperou, resistiu a várias tentativas de invasão. Joana se tornou uma das líderes da comunidade, respeitada por sua coragem e por sua recusa em deixar que o sofrimento a quebrasse. Ela nunca esqueceu de onde vinha, nunca tomou sua liberdade como garantida. Ela também nunca parou de trabalhar para libertar outros. Participou de mais 6 resgates, ajudando a trazer quase 100 pessoas adicionais para a liberdade. Cada pessoa salva era uma vitória, uma pequena vingança contra o sistema que tinha tentado reduzi-la à propriedade. Aos 35 anos, 16 anos depois de sua primeira fuga, Joana estava sentada na praça central do quilombo, cercada por crianças que imploravam por histórias. Ela olhou para os rostos jovens e inocentes, crianças que nunca conheceriam chicotes ou correntes, e começou a falar. Era uma vez uma menina chamada Joana, que nasceu escrava, mas decidiu morrer livre. E esta é a história de como ela conseguiu